Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde a vocês todos que estão aqui no nosso rincão. Boa tarde também às pessoas que nos acompanham em casa. Estamos celebrando hoje uma das solenidades mais importantes do ano. A festa, a solenidade do corpo de Cristo. E é muito interessante nós notarmos que não é uma solenidade que a igreja criou, é uma solenidade que Jesus pediu. Primeira coisa importante de notar nesta festa de Corpus Christi, não foi uma solenidade que a igreja marcou. A igreja marcou o dia 25 de dezembro para ser o Natal, a igreja marcou 8 de setembro, nascimento de Nossa Senhora, 8 de dezembro, a solenidade da Imaculada Conceição, mas esta festa de hoje, Jesus pediu. A gente conhece a história, eu sei que a maioria talvez já conheça, mas na televisão, na rádio, sempre tem gente nova assistindo. Então, um dos princípios da comunicação é essa, vale a pena repetir alguma coisa, porque sempre tem alguém que não sabe. E aqueles que já sabem, vão aprender mais ainda. Mas Jesus pediu para uma santa da igreja, não era santa ainda, era uma freira, né? Santa Juliana de Cornilon, lá na Bélgica, na Europa, na diocese de Liege, por volta de 1248, mais ou menos. Jesus pedia a ela que pedisse à igreja que instituísse essa festa, né, do corpo e do sangue dele, da Eucaristia. Insistia muito com ela. E ela pedia, mas a igreja sempre teve muita precaução com visões, revelações, principalmente com mulheres. Por quê? Porque sempre as mulheres é que têm mais revelações do que os homens na história da igreja. Então, especialmente uma revelação vinda de mulher, a igreja sempre teve muita cautela, discernimento necessário. E Santa Juliana, essa era uma freirinha, não é? Ela tinha como confessor, né? Alguém que era um arcedíago de Liege. Arcedíago é o nome que se usava antigamente, que hoje é assim como se fosse o vigário geral. É aquele que o bispo coloca embaixo dele para estar na diocese. Quando o bispo sai para qualquer motivo, o vigário geral. Então tinha como vigário geral alguém que depois se tornou Papa Urbano IV. E ela contava para ele era ainda padre só, não era nem bispo ainda, né? Contava, e ele acreditava nela. Mas, né, até que ele se tornou Papa Urbano IV, esse arcedíago, esse vigário geral da diocese de Liege, né? E ele, como Papa, conhecia toda aquela história, e aí aconteceu um milagre. Quando Jesus quer alguma coisa, ele faz a coisa acontecer. Aconteceu aquele milagre na cidade de Bolsena, que era uma cidade perto de Orvieto, duas cidades da Itália, uma pertinho da outra. Orvieto era uma cidade importante, onde o Papa tinha uma espécie de um palácio dele, e o Papa estava morando ali, em Orvieto, não é? E na cidadezinha perto de Orvieto, Bolsena, aconteceu um milagre. Um padre, Pedro de Praga, da Tchecoslováquia, celebrando a missa, ali, na cripta, ali, da igreja de Bolsena, aconteceu o milagre. Quando ele levantou a hóstia na consagração, começou a pingar sangue da hóstia no pano ali do altar, né? Aí ele pegou aquela relíquia, a hóstia sangrando, né? Colocou ali e comunicou ao bispo. O bispo chamava-se Diácono. E o bispo então comunicou ao Papa que estava em Orvieto. Isso aconteceu em Bolsena, mandou comunicar ao Papa Urbano IV que estava em Orvieto. E o Papa mandou então que o bispo levasse, né, o corporal manchado de sangue com a hóstia até ele lá em Orvieto. E o povo foi junto com o bispo em procissão. Aí nasceu
a primeira procissão de Corpus Christi. Quando o Papa Urbano, na entrada da cidade de Orvieto, ele recebeu o bispo, diácono, com a relíquia, ele olhou, se ajoelhou e disse Corpus Christi, que em latim quer dizer o corpo de Cristo. E acreditou. E São Tomás de Aquino morava em Orvieto, porque ele era um assessor teológico do Papa, o grande São Tomás de Aquino, isso por volta de 1260. E o Papa, então, instituiu a festa, através de uma bula pontifícia, chamada Transitorum de Mundo, ele instituiu uma festa de Corpus Christi, a solenidade, e mandou que São Tomás de Aquino fizesse o ofício da festa, ou seja, todas as orações, né, da festa, São Tomás de Aquino fez. E aí começou, então, o povo a fazer a procissão de Corpus Christi. E o que Jesus pedia a Santa Juliana de Cornilão? Pedia que na quinta-feira, após a oitava de Pentecostes, fizesse a festa dele, do corpo e sangue dele. Então, acabamos de celebrar Pentecostes, passam 8 dias, a oitava, na quinta-feira seguinte, sempre é a festa de Corpus Christi. Ou seja, Jesus pediu. É muito importante notar isso. E se ele pediu, é porque é algo muito importante, certo? Jesus não pede qualquer coisa. Se ele pediu, insistiu para que houvesse essa festa, e a igreja, através do Papa, instituiu, e que o Papa liga na terra, Deus liga lá no céu, está instituída a festa de Corpus Christi. A importância de que Jesus quis mostrar do seu corpo e do seu sangue. Então, essa solenidade de hoje é uma oportunidade muito boa para a gente meditar nesse mistério profundo da Eucaristia. E é isso que eu gostaria de fazer aqui. Eu sei que nós já tivemos a procissão de manhã, já escutamos muita coisa bonita, mas sempre tem alguma coisa a mais para fazer, né? O pregador do Papa, o frei, né, franciscano Raniero Cantalamessa, ele diz que o Espírito Santo nunca desce 2 vezes no mesmo lugar, do mesmo jeito. Ele pode, todo ano, falar do mesmo assunto, mas ele fala diferente. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes. Eu acho que já tem umas 5, 6 vezes que nessa festa, nessa solenidade, eu venho pregar aqui, graças a Deus, sempre me convidam. Não sou um oferecido, não, mas quando me convidam, eu venho. Então eu peço ao Espírito Santo que desça diferente, mais uma vez. Eu gosto sempre de lembrar aquele discurso que Jesus fez sobre a Eucaristia, para a gente entender a importância da Eucaristia. Que discurso foi esse? É aquele que está no Evangelho de São João, no capítulo 6, na sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade importante da Galileia, onde Jesus fez muitos milagres. Ele morava ali na casa de Pedro, em Cafarnaum. Até hoje tem uma igreja lá em Cafarnaum, em cima de onde eram as ruínas da casa de São Pedro. Nas peregrinações da Canção Nova, da Terra Santa, a gente passa por lá, tem missa ali, não é? Muito bem. Mas esse capítulo 6 de São João narra 3 coisas maravilhosas. É o capítulo mais longo do Evangelho de São João, tem 71 versículos. Por quê? Porque São João narra 3 coisas fundamentais quando Jesus vai fazer o discurso da Eucaristia. Qual é a primeira coisa que São João conta? Que era de tarde, o povo estava em volta do mar da Galileia, na montanha, acompanhando Jesus, e o povo já estava à tarde, e Jesus faz a multiplicação dos pães. O milagre da multiplicação dos pães. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1335, fala do milagre da multiplicação dos pães. Algumas pessoas querem negar o milagre, a Igreja afirma que foi milagre. Ele transformou meia dúzia de pães e peixes, na quantidade de matar a fome daquele povo, ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Só Deus. O que Jesus mostra com isso? Que ele tem o poder sobre o pão. Por quê? Porque ele vai transformar o pão no seu corpo. Presta minha atenção. Então, a primeira coisa que ele faz, ele tem o poder sobre o pão. Ele dá ordem ao pão e o pão se multiplica, sem precisar de matéria-prima. Pode haver greve à vontade,
que para Jesus não falta nunca o pão, porque ele não precisa de trigo para fazer pão, ele multiplica o pão. Esse sinal é importantíssimo de entender. Ele tem o poder sobre o pão o obedece, ele vai transformar o pão no seu corpo, presta atenção, é lá na frente, lá no discurso que ele vai fazer depois, na manhã do dia seguinte. Aí, o povo quis fazê-lo rei, transformou, né, meia dúzia de pães em pães para matar a fome. O povo, o que ele fez? Ele escapou do povo e subiu para a montanha para rezar, e despediu o povo, e mandou os discípulos irem para Cafarnaum. Ele estava numa montanha perto da cidade de Tiberíades, mandou o povo ir para Cafarnaum. É uma travessia pelo mar da Galileia, que leva mais ou menos, hoje, de barco, com motor, leva mais ou menos uns 40 minutos, de escuna. Quem já fez a peregrinação à Terra Santa, já fez essa travessia. Só que os apóstolos foram de barco, remando, não tinha naquele tempo motor. E quando foi na madrugada, desabou uma tempestade. Jesus rezando lá na montanha, percebeu que os discípulos não conseguiam chegar a Cafarnaum, porque um vento forte soprava contra, e a barca dele estava a ponto já a naufragar. Então o que Jesus faz? Vai encontrar com eles andando sobre as águas. São João conta no capítulo 6, tudo no capítulo 6. Foi encontrar com ele andando sobre as águas. E eles, diz o evangelista São Mateus, que narra o mesmo episódio, que os apóstolos começaram a gritar de medo, acharam que fosse um fantasma. Imagina, 3 horas da manhã, era madrugada, tudo escuro, não existia luz elétrica naquele tempo, tudo apagado, um vulto no meio daquela tempestade horrorosa. Os apóstolos já estavam com medo da morte na tempestade, ainda havia um fantasma. Começaram a gritar, e Jesus diz: não temas, sou eu. Aí São Pedro, né, ainda duvidou, se é o Senhor mesmo, então faça eu ir até o Senhor. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro botou o pé fora da barca e começou a ir, só que ficou com medo. Diz o evangelista que ele olhou para o barulho do vento, olhou para a tempestade do mar, e Pedro ficou com medo e começou a afundar. Jesus correu e segurou ele pela mão. Por que você duvidou? Sabe, nós também, gente, a gente afunda nas tempestades da vida, porque a gente duvida. Porque ao invés de a gente ficar olhando para Jesus, a gente fica olhando para o barulho do vento, a gente fica olhando para o nosso problema. Não pode, você tem que ficar olhando para Jesus. Por que você fez isso, Pedro? Por que essa falta de fé? Eu não mandei você vir? Você tinha que vir, não tinha que ficar olhando para o barulho do vento, nem para a tempestade, você tinha que ficar olhando para mim e vir. Mas que bonito, né? Pedro não deixou Jesus morrer afogado, Jesus não deixou Pedro morrer afogado, foi lá e segurou Pedro. Ele não deixa a gente morrer afogado na tempestade da vida também, não. Ele socorre a gente, na misericórdia dele, graças a Deus. Mas aí, a barca chegou a Cafarnaum, já era de madrugada, certamente foi dormir um pouco, né? E na manhã do dia seguinte, então São João conta que Jesus fez um belíssimo discurso da Eucaristia, onde ele começa a falar da Eucaristia, né? Eu sou o pão da vida, eu sou o pão descido do céu. O pão descido do céu não é aquele que Moisés deu para vocês, o maná que vocês comeram lá no Antigo Testamento. Não, eu sou o pão que o Pai dá a vocês, o pão descido do céu sou eu. E começou a falar: quem come desse pão terá vida eterna. E começou a colocar. Ele coloca 3 coisas fundamentais a partir ali do versículo 57, 58. Ele diz assim: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Segunda coisa, quem come a minha carne e bebe meu sangue, viverá por mim. Terceiro, quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Gente, olha o tanto de promessas que Jesus faz. E promessa de Jesus se cumpre, porque Ele é Deus. Ele não mente, Ele não se engana e Ele não engana ninguém.
Então ele faz 3 promessas maravilhosas. Primeiro, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Por quê essa colocação que ele faz? Porque ele tinha dito, ele vai dizer depois lá na Santa Ceia, capítulo 15 de São João, versículo 5, ele vai dizer lá o seguinte: permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Naquele discurso da videira, que ele faz lá no capítulo 15, na Santa Ceia, eu sou o tronco, vocês são os ramos. Se o ramo não tiver colado no tronco, se for cortado, o ramo seca e morre. Permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Ora, Jesus sabe que sem Ele, nós somos um nada. Nada podeis fazer, nada é nada. Você não pode ser um bom pai, você não pode ser um bom marido, você não pode ser uma boa esposa, você não pode ser um bom filho, você não pode ser um bom professor, você não pode, sem a graça de Deus. Se o ramo estiver cortado, o sangue não chega. Se estiver cortado do corpo de Cristo, o Espírito Santo não chega. Aí não dá fruto. Então Jesus diz: aquele que permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Então, ele deixou a Eucaristia exatamente para isso, para Ele permanecer em nós, nós permanecermos nele e podemos dar fruto. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E é isso, gente, que faz nós sermos, a gente ir se santificando. Nós não temos condição de produzir a nossa santificação, não temos. É Deus que tem que produzir a santificação em nós. Quanto mais você comunga, e quanto mais você comunga bem, com a ação de graças bem feita, depois da comunhão, quanto mais você faz comunhão com Jesus, mais você vai se transformando nele. Santo Agostinho diz assim: o pão do céu é diferente do pão da padaria. Quando você come o pão da padaria se transforma em você. Mas quando você come o pão do céu, você se transforma no pão do céu. É um metabolismo ao contrário. Entenderam? Quando você come o pão da padaria, o pão se transforma em você. Nós somos aquilo que a gente come. Não é isso? Mas quando você comunga, é o contrário. Não é o pão que se torna você, é você que se torna igual ao pão, igual ao Cristo. Ou seja, você vai assumindo, Cristo vai sendo formado em você. Quanto mais você comunga, mais e mais, mais e mais, mais e mais, dia a dia, sem você perceber, você vai adquirindo os sentimentos de Cristo, os desejos de Cristo, a vontade de Cristo, a força de Cristo, a fé de Cristo. São Paulo diz isso na carta aos Romanos. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, um versículo importantíssimo. São Paulo diz assim, Romanos 8, 29. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. O que Deus quer de cada um de nós? Qual é a meta para cada um de nós? Para onde Deus nos dirige, nos predestinou, São Paulo fala, para sermos a imagem do seu Filho. Deus quer cada um de nós com o rosto de Jesus, com a alma de Jesus, com os pensamentos de Jesus, com a cabeça de Jesus, com o coração de Jesus. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem de Jesus. Quando Deus fez cada um de nós, tem um padre da igreja do ano que morreu no ano 220, Tertuliano de Cartago, que disse aquela frase maravilhosa, ele escreveu lá no seu apologético para o imperador Marco Aurélio, que perseguia os cristãos, lá por volta do ano 180, o Tertuliano escreveu para o Marco Aurélio: imperador, não adianta o senhor ficar matando os cristãos nas arenas romanas, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Sanguis martyrum semen Christianorum, escreveu em latim.
O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Pois bem, esse Tertuliano, que era um padre da igreja, bispo em Cartago, ele disse o seguinte: quando Deus fez Adão, ele olhava para Jesus Cristo. Entenderam? Ou seja, o homem original, no coração de Deus, no princípio, no desejo de Deus, cada homem, cada mulher foi criado à imagem de Jesus. A Bíblia não diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? Ora, ser criado à imagem e semelhança de Deus, ser criado à imagem de Jesus. Só que o pecado, meus irmãos, entrou na nossa história, todo mundo sabe disso. E o pecado quebrou essa imagem, que havia de Jesus em mim, que havia de Jesus em você. O pecado quebrou essa imagem, né? Uma vez um maluco, em 1970 e pouco, pegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, jogou no chão, e ela quebrou em 300 pedaços. Foi preciso juntar tudo aquilo com muito cuidado e levar para um especialista, um restaurador especialista em São Paulo, refez a imagem de Nossa Senhora Aparecida de novo. Agora foi colocado um vidro à prova de bala lá, para ninguém mais fazer isso. É o que o pecado fez conosco. Nós tínhamos uma imagem natural de Jesus em nós, não havia em nós o pecado. Nós tínhamos os dons preternaturais, mas o pecado, essa realidade terrível, para o qual Jesus veio tirar, e para ele tirar ele teve que morrer na cruz. Tão terrível é a realidade do pecado, que custou o sangue do Filho de Deus. O pecado quebrou a imagem de Cristo em nós. Então é preciso levar essa imagem agora para um restaurador. E quem é esse restaurador? É o próprio Jesus. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi levada para São Paulo para um restaurador. Também lá no Vaticano, teve um maluco lá uma vez, que com um martelo na mão, quase que destrói toda a Pietà do Michelangelo, que está lá na Basílica de São Pedro. Hoje a Pietà do Michelangelo também está fechada lá, com vida à prova de bala. Porque tem uns malucos aí que não gostam de Deus, não gostam de Maria, igual o demônio não gosta de Maria também, fica quebrando as imagens onde aparece Maria. Aqueles que não gostam de Deus, como o demônio, que não gosta de Maria. Terrível isso. Mas Jesus restaura essa nossa imagem. E como é que Jesus restaura a nossa imagem? De muitas maneiras. A igreja existe. Papa João Paulo II disse que a igreja existe para nos levar à santidade. Frase do Papa João Paulo II. Ora, o que é levar você à santidade? É levar você de novo a ter o rosto de Cristo. O rosto que Deus nos fez, a imagem e semelhança de Deus, e que o pecado quebrou. Então o pecado injetou dentro de nós a soberba. O pecado injetou dentro de nós, né, a ganância, a cobiça, injetou em nós a luxúria, o sexo fora do plano de Deus, injetou em nós a ira, a gula, a inveja, preguiça, maledicência, mentira, respeito humano. Jesus amado, o pecado quebrou a imagem de Jesus em nós em 300 pedaços. Agora tem que levar para o restaurador, e o restaurador é Jesus. E para restaurar essa imagem dele em nós, ele teve que passar pela cruz, teve que derramar o sangue. E aí ele faz uma coisa maravilhosa, ele transforma o pão no seu corpo, e o vinho no seu sangue, para ser a nossa salvação, para ser o nosso remédio, para ser a nossa restauração. Então eu falei para vocês, lá do Evangelho de São João, que ele fez os 2 milagres. Primeiro multiplicou os pães, para dizer, eu tenho poder sobre o pão. Segundo, ele andou sobre as águas, para dizer o quê? Eu tenho poder sobre o meu corpo. Eu sou o dono de todas as leis da física, da bioquímica, da matemática. Eu sou o dono de tudo. Se eu tenho poder sobre o pão, e eu tenho poder sobre o meu corpo, eu posso transformar o pão no meu corpo. Que bonito, gente. Sabe, Jesus deu essa ajuda para nós. Ele percebeu que ele ia fazer um discurso lá em Cafarnaum, que o povo não ia entender.
E o povo tanto que não entendeu, que o evangelista fala que o povo começou a ir embora. O povo começou a dizer: esse homem está louco, dá de comer seu corpo, dá de beber seu sangue, esse homem está maluco. O povo começou a ir embora. E Jesus falava espiritualmente. Deus não precisa pedir ordem para nós para dizer as coisas, porque nós temos que acreditar que Deus não mente. Então tínhamos que acreditar no que Jesus estava falando, mesmo sem compreender, porque quando Deus fala alguma coisa, fala para o nosso bem, ainda que eu não entenda. E o povo começou a ir embora, e Jesus percebeu que os próprios apóstolos estavam já meio duvidando. Então ele pergunta para os 12, está no Evangelho de São João: vocês também não querem ir embora? Pode ir. Se vocês não aceitam isso que eu estou dizendo aqui, pode ir embora. Eu vou começar tudo de novo, se for preciso. Vou chamar mais 12 e vou começar do zero. Vocês não querem ir embora? Pode ir embora. Mas aí Pedro, como sempre Pedro, iluminado pelo céu: Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Filho de Deus. Como quem diz: eu também não estou entendendo nada, mas eu creio. Eu creio porque eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é o Filho de Deus, eu fico. E ficaram todos. Sabe, gente, isso Jesus põe para nós também. Por que muita gente não acredita na Eucaristia? Que ali naquele pãozinho é Jesus que está ali, não é mais pão, é Jesus. Porque acontece a transubstanciação, que eu vou explicar o que é. Transubstanciação, a substância do pão se transforma na substância de Cristo. A substância do vinho se transforma na substância do sangue de Cristo. Então Jesus fala para nós também: você também não quer ir embora? Você não acredita em mim? Um grande santo da igreja, que se der tempo aqui ainda agora na minha pregação, eu quero colocar algumas frases dele. Um grande santo da igreja, que foi um dos santos talvez que mais escreveu sobre a Eucaristia, São Pedro Julião Aymar, um santo francês. Ele escreveu 5 livros sobre a Eucaristia, uma coleção. Eu peguei esses 5 livros, eu resumi e eu escrevi um livro que eu chamei de O Segredo da Sagrada Eucaristia, uma das coisas mais maravilhosas que eu já li na minha vida. São Pedro Julião Aymar, ele diz assim: a coisa que mais agrada uma pessoa é você acreditar na palavra dela, não é? E uma coisa que mais desagrada a pessoa é você não acreditar na palavra dela, não é verdade? Então ele diz assim: Jesus disse: isto é o meu corpo, e você não acredita? Então você está ofendendo tremendamente Jesus, porque quando uma pessoa diz uma coisa para você e você não acredita, você ofende muito a pessoa. E quando você acredita, mesmo que você não entenda, você agrada muito a pessoa. Gente, as coisas de Deus nós não entendemos. As coisas de Deus nós não entendemos. Você entende como é que um ovo debaixo de uma galinha quentinho vira um pintinho? Não tem cientista do mundo que explique o que é a vida. Não tem, não teve e não vai ter. Alguém sabe explicar como é que uma semente de eucalipto deste tamanho vira uma árvore de 20 metros? E toda a programação genética dela, dos DNA e dos RNA, está ali? Alguém entende isso? Não. Então nós vamos entender também como é que acontece a transubstanciação. Como é que o pão se transforma no próprio Cristo? Como é que o vinho se transforma no próprio Cristo? Especialmente no seu sangue, não é? Então, gente, agrada muito a Jesus a gente acreditar nele. Isto é o meu corpo que é dado por vós, é por amor que eu estou fazendo isso. É a maior manifestação de amor. São Pedro Julião Aymar diz assim: ele se aniquilou por amor. Você já pensou um homem se transformar em pão? Já seria uma coisa terrível. Agora você imagina Deus se transformar em pão. Mas por quê?
para que você possa recebê-lo na alma, no seu coração, e ele possa ser para você remédio, sustento para a sua vida. Como eu gosto daquela palavra, aquela oração que alguns padres fazem antes de distribuir a Eucaristia, né? Senhor Jesus, teu corpo e sangue preciosíssimo que agora eu vou receber, não seja para mim causa de juízo e de condenação, mas seja para mim remédio e sustento para a minha vida. Remédio, cura os meus males e sustento para a minha vida. Não deixa eu cair, não me deixa desistir, não me deixa fraquejar na caminhada da vida. Assim como aquele maná do deserto alimentou aquele povo 40 anos no deserto, para que aquele povo chegasse até a terra prometida, onde havia leite e mel em abundância, mas que no deserto não tinha. Nós também, meus irmãos, nós temos uma travessia de 40 anos nessa vida. O 40 é simbólico, você sabe, né? O 40 na Bíblia significa um longo tempo. 40 dias de Jesus no deserto, jejuando, enfrentando o demônio. 40 dias do dilúvio. É um tempo de provação. Nós temos 40 anos nessa vida aqui. E o nosso maná é a Eucaristia. Santo Agostinho dizia: eu que sou fraco todo dia, quero comungar todo dia, porque eu preciso da Eucaristia a cada dia. E Santo Agostinho dizia: a Eucaristia não é para você ser, porque você é santo, não, é para você se tornar santo. Você comunga, não é porque você é santo, não, é para você se tornar santo. Eucaristia não é prêmio para pessoas perfeitas. Eucaristia é sustento para pessoas imperfeitas. Por isso que a gente diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada. Não sou digno, não somos mesmo. Mas Ele quer vir. Eu não sou digno de ter minha morada. Então, Senhor, diga uma palavra, dá-me a tua graça e eu vou ser salvo. Então, meus irmãos, vejam aí. Vamos voltar lá. Eu saio, mas eu volto. Vamos voltar lá no discurso de Jesus na Eucaristia, né? Versículos 54, 55 do capítulo 6 de São João: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E Ele vai nos transformando nele. Vai nos transformando nele. Quanto mais você comunga Jesus, comunga bem, conversa com Ele na hora da Eucaristia, a hora que você comunga, na ação de graças, você não tem pressa, sabe? Um grande pecado nosso, meus irmãos, é a gente comungar mal. A gente mal comunga na missa, já dá no pé. Mal comunga, já avisos paroquiais, e pronto, você desligou de Jesus já. E música em cima de música, e canto em cima de canto, e eu e Jesus, onde é que nós ficamos para nós conversar com Jesus? Esse momento sagrado de intimidade com Jesus nos é roubado pelo barulho. Ah, meus irmãos, você comunga uma visita para vir na sua casa, põe a visita na sua sala e você vai embora? E deixa a visita sozinha na sala? Você não faz isso. Seria uma tremenda falta de educação, mas nós fazemos isso com Jesus, o Rei do céu, o Rei da glória, o Senhor que me criou, o Senhor que morreu por mim na cruz, o Senhor que se aniquilou, se transformando num pão para vir a mim. Ele vem a mim e eu não dou nem bola para Ele. Eu recebo aqui, não dá 5 minutos depois da Eucaristia, já está lá na rua falando de outra coisa. Aí a Eucaristia não dá fruto. Aí Jesus não transforma você nele. Por quê? Porque falta intimidade. Sabe o que faz dois amigos ficarem parecidos um com o outro? É a intimidade, não é? Quando você tem uma pessoa que é muito amiga de você, você começa a falar que nem ele, você começa a copiar até as coisas que ele fala, a intimidade. Falta para nós, depois da comunhão, intimidade.
Jesus diz: quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, receba o Senhor na tua alma. Conversa com Ele. Chora diante dEle. Coloca seus problemas. Reza pela igreja, reza pelo Papa, reza pelos bispos, reza pela a sua atividade pastoral. Reza pela sua profissão, reza pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, reza pelas almas do purgatório. Quanta coisa nós temos que conversar com Jesus, mas nós temos pressa. E sabe quem é que põe essa pressa no coração da gente? Eu vou dizer para você, é o demônio. É o demônio que não quer que você esteja com Jesus. Porque o demônio sabe que não tem nada mais poderoso na nossa vida do que você estar unido a Jesus. E você está conversando com Ele, e Ele está junto com você. Então o demônio bota formiga no seu corpo, como dizia minha mãe. A gente era moleque, eles não paravam, minha mãe dizia: parece que está com formiga no corpo. Parece que quando a gente comunga, parece que o demônio põe formiga no corpo da gente. Vai embora logo da igreja, para não ficar rezando. Um dia eu fui numa igreja, e porque eu fiquei 10 minutos, depois da Eucaristia, quase que eu fiquei preso na igreja, porque o sacristão estava fechando a igreja. Não deu 10 minutos depois que eu tinha comungado, o cara já estava fechando a igreja, não tinha mais ninguém. Eu tinha que sair às pressas da igreja, senão eu ficava preso na igreja. Como é que nós queremos que Jesus dê fruto em nós? Como é que nós queremos que Jesus arranque de nós os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas maledicências? Você faz isso quando você vai no médico? Você vai lá no médico, às vezes você espera 1 hora, 2 horas, ainda paga para ser atendido, e você não tem pressa diante do médico. Você não fica dizendo para o médico: vamos, doutor, anda logo aí que eu estou com pressa. Não. Você deixa o médico te examinar, fazer exame, não é verdade? É o médico do corpo e o médico da alma. Você não deixa ele te examinar? Você não deixa ele perscrutar os segredos, os labirintos da tua miséria, da tua alma? Gente, temos que pedir perdão a Jesus, porque nós o recebemos muito mal. Santa Teresa d'Ávila dizia assim: Ele paga muito bem aqueles que o hospedarem bem. Ele vem ser o hóspede da nossa alma, mas se você o hospedar bem, Ele paga muito. Santa Teresa dizia. E a primeira coisa para receber bem Jesus é limpar a alma. Opa! Se eu disser para você assim: olha, Monsenhor Jonas vai lá na sua casa, viu? Já sei que você vai dar um trato na casa, não vai? E se eu disser: Jesus vai na sua casa? Oxi, Ele vem à minha casa. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é limpar essa alma, porque Ele é o santo dos santos. O santo não convive com o pecado, Então, por isso a igreja pede: limpe a alma, confesse se for preciso. E Ele deixou a confissão para isso, deixou o sacerdote dele para isso. No dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, quando Ele tinha acabado de conquistar diante da justiça divina o perdão para todos nós, pelo preço da oferta da sua vida, então Ele fala para os seus discípulos: a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. É outra coisa que a gente despreza. Custou o sangue de Cristo. E a gente: não, eu não vou conversar não. Eu contar meus pecados para um homem, eu sei lá o que ele vai ficar pensando de mim. Eu vou ficar humilhado diante dele. Que bobagem. O padre tem o segredo da confissão, o sigilo da confissão, ele não pode contar nada para ninguém. E não é o padre que te perdoa, não, é Jesus que te perdoa através do padre. O padre é apenas um delegado dele. Então, gente, aí Jesus permanece em nós. E aí ele fez a segunda promessa: quem come a minha carne e bebe meu sangue, viverá por mim. Eu gosto muito dessa expressão, viverá por mim. Ou seja, você não vai ficar vivendo com a sua miséria. Você não vai ficar na sua fraqueza.
Você não vai ficar aí se arrastando pela vida sozinho, não. Viverá por mim. Eu serei a tua força. Eu serei a tua fé. Eu serei a tua alegria. Eu serei a tua esperança. Eu serei a tua força. Vocês já perceberam por que os santos fizeram tantas coisas maravilhosas? Porque não é o santo que fazia, é Jesus que fazia através do santo. Você olha uma Madre Teresa de Calcutá, aquela freirinha pequenininha, era lá da Europa, foi lá para a Índia, lá para Calcutá, na Índia. Meu Deus, pegando pessoas que morriam na rua, fundou lá as missionárias da caridade. Hoje, está em quase que em todas as nações do mundo as missionárias da caridade. Como é que pode uma irmãzinha dessa fazer tanto? É o Cristo nela, viverá por mim. Por que um padre Jonas fez essa canção nova? Que eu vi nascer aqui na minha cidade, aqui em Lorena, com 10 pessoas numa casinha, era só isso, tudo que era canção nova lá por volta de 1978, era uma casinha lá na rua Dom Bosco, que aliás era a rua que também meus pais moravam. Começou lá o padre Jonas com 10 jovens, solteiros. Eu até não entrei para a comunidade, porque eu já era casado, eu já tinha 2 filhos, e ele começou só com pessoas solteiras. E a canção nova hoje está no mundo inteiro, pela rádio, pela TV. Esse homem não tinha nada, eu sou testemunho que esse homem não tinha nada, porque eu conheci o padre Jonas há 48 anos atrás, no Colégio São Joaquim de Lorena. Ele não tinha nada. E hoje tem essa canção nova no mundo inteiro. Foi ele quem fez? Foi. Mas Jesus fez através dele. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Viverá por mim. E aí, se vocês pegarem as vidas de todos os santos, você pega um São Francisco de Assis, que se casou com a irmã pobreza. Ele diz: eu quero casar com a irmã pobreza. São Francisco deixou uma das maiores congregações religiosas do mundo, os franciscanos. Santo Inácio de Loyola deixou a maior congregação do mundo, os jesuítas. Dom Bosco, que também não tinha nada, deixou os salesianos. Mas por quê? Porque a força de Jesus estava neles. Viverá por mim. Você vai enfrentar todos os desafios da vida, não é por você, é por mim, com a minha força. Mas aí, meus irmãos, vocês entendem por que os santos comungavam todo dia? Por que os santos faziam adoração ao Santíssimo na dia do Sacrário? Muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo. Tem um autor, que aliás meu senhor Jonas gosta muito dele, um padre francês que já morreu, chamado Jean-Baptiste Chotard. Escreveu um livro maravilhoso, chamado A Alma de Todo Apostolado. Dom Chotard, que é um monge trapista, Dom Chotard dizia assim: nós não temos nada para dar para os outros. O que nós conseguimos dar para os outros é aquilo que a gente recebe de Jesus. Então ele dizia: o evangelizador, o pregador, que primeiro não bebe na fonte da Eucaristia, ou na comunhão, ou na meditação diante do sacrário, aquele que não se encheu de Jesus, ele não tem nada para dar para os outros. Então, quando você vê um pregador que prega e não toca ninguém, um catequista que ensina e ninguém aprende nada, é porque ele está vazio de Jesus. E quando você está vazio de Jesus, você não tem nada para dar para ninguém. Está entendendo? Por isso que Jesus diz: viverá por mim. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. A coisa mais sagrada que eu faço na minha vida, meus irmãos, é a missa que eu assisto todos os dias às 6:30 da manhã. E a meia hora de adoração que eu faço antes da missa. Sem isso, eu não estaria pregando aqui para vocês. Sem isso, eu não estaria hoje aqui 9 horas da noite fazendo a escola da fé. Sem isso, eu não estaria fazendo tudo que eu faço. Porque eu conheço o meu nada. Eu conheço a minha miséria. São Tomás de Aquino dizia assim: quanto mais o homem se afasta de Deus,
mais ele se aproxima do seu nada. Sabe, você saber que você precisa de Jesus é um gesto de humildade. E a humildade, a maior virtude da santidade é a humildade. Você perceber que você não pode nada sozinho. Então Jesus disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue, viverá por mim. Permanece em mim e viverá por mim. E a terceira promessa dele, maravilhosa: quem come a minha carne, bebe meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Então a Eucaristia é penhor de vida eterna, garantia de vida eterna. Quem comunga aqui já está vivendo a vida eterna, porque a vida eterna é Jesus. Ele é a vida. Ele disse: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a vida. Quando você mantém essa comunhão com Jesus, essa intimidade, você já está vivendo a vida eterna. Ele vai te ressuscitar quando ele voltar no último dia, para viver então uma outra dimensão da vida eterna. Olha quanta coisa bonita na Eucaristia, né? Eu disse a vocês, eu queria dar uma explicação sobre a transubstanciação. É uma coisa que a teologia explica, que é importante a gente entender, porque a gente passa a amar mais ainda a Eucaristia. O que é transubstanciar? É mudar, né? Uma coisa em outra. Transubstanciação é você mudar a substância. Então nós temos que entender primeiro o que é a substância. Substância é aquilo que faz o ser aquilo que ele é. O cachorro tem uma substância de cachorro. A flor tem uma substância de flor. Nós temos uma substância de pessoas humanas. O que é essa substância? Não é aquilo que você vê. Não. É algo que você não vê. O que você vê, a teologia chama de aparência, ou chama de acidente, aquilo que você vê. Então eu pergunto assim: eu sou homem porque eu sou branco? Não, porque tem homem que é negro, tem homem que é amarelo, tem homem que é vermelho, não é assim? Não é a cor que diz que alguém: ah, eu sou homem porque eu sou alto, porque eu sou baixo? Não. Eu sou homem porque eu tenho 2 olhos? Não. Os animais também têm. Ah, eu sou homem porque eu tenho 2 orelhas? Não, o cavalo também tem. Mas o que me faz então ser homem? É aquilo que você não vê, a minha alma, criada à imagem e semelhança de Deus, que me faz inteligente, que o animal não tem, livre, que o animal não é, memória, que o animal não tem. O animal não aprende tabuada, né? Não tem memória. Isso tudo ninguém vê. A inteligência, a liberdade, a vontade, a consciência, a memória, a capacidade de cantar, chorar, sorrir, amar, ninguém vê. Isso é a minha substância, está na minha alma, que é espiritual. O que é a aparência? É o que você está vendo em mim, é a aparência. Bom, então agora vamos entender a transubstanciação. Quando Jesus transforma o pão no seu corpo, o pão continua com a aparência de pão, não é? Gosto de pão, cheiro de pão, cor de pão, mas mudou o invisível ali dentro. O que faz o pão ser pão já não é mais pão, é Jesus. Vocês entenderam? Mudou a essência, a natureza, a substância, manteve a aparência. Quando ele fez o milagre da transformação de água em vinho, aí ele mudou as duas coisas. Ele mudou a aparência e mudou a substância. Por quê? A água deixou de ser água, passou a ser vinho, então mudou a substância. Mas mudou também a aparência. Por quê? Porque tinha gosto de água, agora tem gosto de vinho. Gosto é aparência. Está entendendo? E naquele outro milagre que ele fez, da Eucaristia, bom, da Eucaristia eu já falei, da consagração, do pão e do vinho. O milagre da multiplicação dos pães, o que ele faz? O pão continuou pão, né? Só que ele pegou 5 pãezinhos e mudou a quantidade, mas pão continuou pão. Ele não mudou a substância, ele mudou a quantidade, ele mudou a aparência. Estão entendendo? Então tem milagre que ele muda a aparência, multiplicação dos pães.
Tem milagre que ele muda a substância, a Eucaristia. E tem milagre que ele muda a substância e a aparência, quando ele transforma água em vinho. Então, o que acontece na transubstanciação? Quando o sacerdote diz aquelas palavras, isto é o meu corpo, não é mais o sacerdote que está falando, é o Cristo que está falando pela boca do sacerdote. Quando o sacerdote fala, isto é o meu corpo, não é o meu do sacerdote, não, é o meu dele. Está percebendo? É ele que está falando. Simplesmente ele usou o seu ministro. Quando ele fala pela boca do sacerdote, que pelo sacramento da ordem tem esse poder, então a substância do pão e do vinho se transforma na substância do corpo e do sangue de Jesus, mantendo as aparências, o gosto, a cor, porque para que eu possa receber. Porque se mudasse também a aparência, eu não podia comungar. Se tivesse a aparência de carne, com gosto de carne, aí eu não podia comungar. Estão entendendo? Isso é a transubstanciação. Agora eu quero concluir esta minha conversa com vocês, colocando aqui alguns pensamentos dos santos da igreja. Porque ninguém como os santos para ensinar as coisas para a gente, né? Então, eu gosto muito dos santos, demais. Eu escrevi um livro na Escola dos Santos Doutores, onde eu coloquei 2.000 pensamentos só de santos doutores da igreja. Os gigantes, 36 santos, que de algum papa recebeu o título de doutor, né? 4 mulheres e 32 homens, né? Vamos escutar algumas coisas que eles falam para nós da Eucaristia. Por exemplo, São João Crisóstomo, que foi patriarca de Constantinopla, mártir, no ano 407. São João Crisóstomo diz assim: Jesus deu-se todo, não reservando nada para si. Gente, temos que meditar nisso. Jesus, há 2000 anos, ele está preso nos nossos sacrários. A igreja o chama de prisioneiro dos nossos sacrários. Para quê? Para poder ficar à nossa disposição. Não é ele que marca a hora para você ir lá, é você que marca a hora para ir lá. O médico do corpo, ele marca a hora para você ser atendido. O médico da alma é você que marca a hora para você encontrar com ele. Ele está aniquilado ali no sacrário. São Pedro de Oemar diz assim: por que ele está aniquilado ali em forma de pão? Por que ele não mostra o fulgor da sua glória, o esplendor da sua divindade? Por que ele não mostra? Porque se ele mostrasse, nenhum de nós chegava lá perto. Nós não temos coragem, diante do nosso pecado, de chegar diante dele. Então ele se esconde no pão. Eu digo a vocês que eu vou lá diante do sacrário às 6 horas da manhã. O que eu vejo de vez em quando lá? Chega uma mulher chorando, derramando suas lágrimas. Às vezes fala para mim: professor, reza para mim, meu filho está preso. Aí eu vejo, chega outro bêbado lá, faz um sinal da cruz todo atrapalhado, fala um monte de coisa lá para Jesus e vai embora. E Jesus aceita qualquer um. Ele aceita o pai que vem chorando, a mãe que vem chorando, o bêbado que vem bêbado, aceita um meio pancadinho que chega lá também fazendo algumas coisas. Se ele estivesse ali no esplendor da sua glória, no brilho da sua divindade, nós não chegaríamos ali não. Então ele se faz pequeno. São Julião Eimar, ele se aniquilou para poder nos receber. Gente, é muita coisa. Sabe, eu gosto muito daquela oração que o anjo ensinou para as crianças lá em Fátima, não é? Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. Ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. Sacrilégio, indiferença com que ele é ofendido. E pelos méritos da sua paixão e morte de cruz, pelos méritos da Virgem Santíssima, concedei a conversão dos pobres pecadores. Sabe? O anjo fez as crianças pedirem a Deus, né, um ato de reparação aos ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que Jesus é ofendido.
gente que arromba sacrário e joga hóstias no chão, gente que rouba a Eucaristia e leva para as missas negras satânicas, gente que comunga em pecado mortal e não se examina. São Paulo fala: quem come e bebe o corpo, o sangue do Senhor sem se examinar, sem pedir perdão dos seus pecados, pode comer e beber a sua própria condenação. Jesus é ultrajado na Eucaristia. Jesus é ofendido na Eucaristia. Por isso que o anjo ensinou para as crianças essa oração. Mas aí, diz aqui São João Crisóstomo: ele deu-se todo, não reservando nada para si. Não comungar seria o maior desprezo a Jesus, que se sente doente de amor. Interessante essa expressão que esse doutor da igreja hoje. Jesus é doente de amor. Doente de amor por quê? Para vir a você. Nós não entendemos isso, gente. Que Deus é apaixonado por nós. Cristo é apaixonado por nós. Por que você acha que Ele morreu na cruz por você? Porque você é bonito? Não, porque Ele te ama profundamente. E a dor maior que existe, gente, é a dor do amor não correspondido. Você já foi apaixonado por alguém, e alguém que virou as costas para você? Dói muito. Eu fui apaixonado por uma moça, e ela não me quis. Eu sofri muito. Lá no livro do Cântico dos Cânticos, lá no capítulo 8, o livro do Cântico dos Cânticos, ele mostra o amor de Deus pela nossa alma. Deus é representado, não é, pelo amado, e a nossa alma é aquela pastora do Cântico dos Cânticos. A pastora está naquele jardim, e ela vê o jardineiro, e ela fala para o jardineiro assim: olha, se você vir aí o meu amado, diga para ele vir logo, porque eu estou doente de amor. O que é ser doente de amor? É você amar alguém e esse alguém te desprezar. E se você for apaixonado por ele, por ela, aí você não tem vontade de comer, de beber, de dormir, de fazer nada. Não é verdade? Quem já foi apaixonado por alguém e teve a sua paixão não correspondida, sabe o que eu estou falando. É Jesus em nós. Jesus é apaixonado pela nossa alma. Então o São João Crisóstomo diz aqui, né? Jesus se sente doente de amor. Doente de amor porque Ele é apaixonado por nós. Nós não damos bola para Ele. Não te quero como meu namorado, não te quero como meu esposo. E Jesus fica doente de amor. Então quando você oferece a tua alma, teu coração, para receber Jesus, diga para Ele: Jesus, eu te amo. Eu ofereço, Jesus, o calor do meu coração para que o Senhor mate a tua sede de amor por mim. Sabe, gente, é isso mesmo. Não sou eu que estou falando, é um doutor da igreja que está falando. São Francisco de Sales, o grande São Francisco de Sales, doutor da igreja, inspirador de Dom Bosco, né, na Nova Salesiana. São Francisco de Sales dizia assim: duas espécies de pessoas devem comungar com frequência. Os perfeitos para que se conservem perfeitos, e os imperfeitos para que cheguem à perfeição. Quer dizer, todo mundo precisa comungar. Quem é perfeito para se conservar perfeito, quem é imperfeito para chegar à perfeição. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja: não há meio melhor para se chegar à perfeição do que comungar bem. Não percamos tão grande oportunidade para negociar com Deus. Ele, Jesus, não costuma pagar mal a hospedagem se o recebermos bem. Se o recebemos bem, Ele paga bem essa hospedagem. Claro, é uma maneira assim humana de falar, né, para explicar os mistérios. São Bernardo, doutor da igreja também, São Bernardo dizia assim: a comunhão reprime as nossas paixões, a ira e a sensualidade. Sabe, muita gente
nervosa, briga por qualquer coisa, meu amigo, está faltando você comungar. Está faltando você comungar bem, porque o Santo Doutor está dizendo aqui que a comunhão inibe a nossa ira, inibe as nossas paixões. Eu não consigo vencer a bebida, eu não consigo vencer o adultério, eu não consigo. É porque você não comunga bem. Porque os santos estão dizendo aqui que a Eucaristia destrói todas as nossas paixões desordenadas. A gente quer ser curado, mas a gente não quer tomar o remédio. Não adianta você ir no médico do corpo, o médico prescrever para você o antibiótico, o anti-inflamatório, não sei o que mais, e você não tomar, não vai adiantar nada. Na doença da alma é a mesma coisa. Não adianta só a igreja falar para nós, ensinar, se a gente não tomar o remédio espiritual, a boa confissão, a boa Eucaristia, a boa oração, a boa meditação da palavra de Deus, a gente não vai ficar com a alma curada. Vamos ser coerentes. Olha para o corpo e olha para a alma. Para você ficar curado do corpo, você vai lá, faz fisioterapia, faz quimioterapia, faz cirurgia, toma antibiótico, para você ficar curado, e às vezes não fica curado, né? E a alma? E a alma que é muito mais poderosa, onde está toda a essência do nosso ser, a inteligência, a liberdade, vontade. E esta alma? Ela está doente também. Ela precisa de uma fisioterapia espiritual. Sabe? Nós temos que vencer a preguiça. Nós temos que vencer o comodismo. Nós temos que vencer a tentação que não deixa a gente parar para rezar, para ir à missa, para comungar. Gente, se nós fizéssemos isso, o mundo seria tão diferente. Não haveria briga, não haveria essas greves malucas que nós tivemos essa semana, não haveria nada disso, se as nossas almas fossem curadas, né? Santo Ambrósio, aquele grande doutor da igreja, que batizou Santo Agostinho, né? Santo Ambrósio dizia assim: eu que sempre peco, preciso sempre do remédio ao meu alcance. Que remédio é esse? A Eucaristia. Agora eu quero colocar, para terminar, algumas frases de São Pedro Julião Eymar, que eu falei para vocês. Vou colocar 2 ou 3 frases, mas ele tem um livro inteiro, chamado Flores da Eucaristia, que para cada dia do ano, ele tem um ensinamento sobre a Eucaristia. Flores da Eucaristia, procure esse livro. São Pedro Julião Eymar. Ele diz assim, por exemplo, olha: com a Eucaristia tudo é doce e suave, sem ela tudo é amargo e intolerável. Comungai, não porque sois santos, mas para vos tornardes santos. Jesus vem a nós para destruir os vestígios de nossos pecados, contrabalancear nossa má inclinação e impedir que o inimigo novamente se apodere de nós. Impedir que o inimigo se apodere de nós com as suas ciladas, com as suas tentações. A maior honra que se pode prestar a alguém é crer na sua palavra, assim como a maior injúria é suspeitá-lo de mentira. Ele disse: isto é o meu corpo. Aquilo que eu já citei aqui, né? É na Sagrada Eucaristia que Jesus nos dá o suave testemunho de que nos ama, pessoalmente, como seus amigos. É aí que permite repousar o coração sobre o seu. Olha que coisa gostosa. Você gostaria de repousar seu coração em Jesus? É na Eucaristia que você pode fazer isso. É bonito, não é? Vamos ficar de pé. Vamos pedir ao Senhor esta graça de que a gente o ame mais na Eucaristia. A gente tenha mais tempo para ficar com Ele quando a gente comunga. E possa acontecer na nossa vida essas 3 promessas que o Senhor disse: quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, viverá por mim, e eu o ressuscitarei no último dia.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.